Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Hoje nós temos o prazer de receber o promotor de justiça Daniel Lima Ribeiro, que é assessor da Subprocuradoria de Planejamento e Políticas Institucionais do Ministério Público do Rio, coordenador do GAT, sobre o qual nós tivemos já um programa, remeto lá aos ouvintes, e ele também é mestre e doutor pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. Daniel foi o criador e coordenador do Inova, que é o Laboratório de Inovação do MPRJ. E ele veio aqui conversar comigo justamente sobre isso, e mais amplamente sobre a transformação digital do setor público. Boa tarde, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista pedindo a você para falar sobre o Inova. Segundo a sua apresentação, do laboratório, é movido pela ideia de que a transformação digital do setor público é o melhor caminho. Quais são as condições para essa transformação efetivamente ocorrer? Olá, boa tarde, Heloísa e os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui hoje, participar desse programa e desse podcast e falar um pouco sobre inovação, falar um pouco sobre o Inova, que foi o primeiro laboratório de inovação do Ministério Público Brasileiro, um dos primeiros laboratórios em inovação em governo no Brasil, e hoje completa 5 anos já de existência, com vários prêmios e vivendo assim super bem. O Inova, ele aposta muito na transformação digital, porque é um ganho assim enorme de eficiência para as organizações, para o governo, mas ele tenta fazer isso trazendo, olhando para processos de trabalho, olhando para práticas que a gente tem, com esse olhar de inovação e de experimentação, assim, de tentar algo diferente. E a gente sabe que as organizações do sistema de justiça, elas são muito apegadas à tradição, ao formalismo. Então, para a gente, isso, dentro do sistema de justiça, inovar, sempre foi esse desafio que instigou muito a criação do Inova e pautou também assim, o uso muito profundo assim, das ferramentas que o laboratório trabalha, sobretudo trazendo essa cultura de experimentar, porque é natural, assim, existe uma aversão a risco nas pessoas, nas organizações, mas com o Inova a gente veio conseguindo avançar na transformação digital do MP, contribuindo com outros órgãos, outros grupos, outros atores, mas eu acho que com essa contribuição de multidisciplinar que está na equipe, mas também com essa cultura de tentar fazer algo diferente, fazer algo novo, mas fazer como um experimento controlado, sem risco, ou diminuindo o risco, e assim a gente conseguindo quebrar barreiras assim, da nossa tradição. Uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, já antecipou. Se há outras experiências em outros ministérios públicos, Então o Rio é pioneiro também nisso. E o que eu queria saber também é o que levou a administração a criar o laboratório. Quer dizer, você está falando de alguma coisa de 5 anos, Não foi nem essa administração, na verdade, A administração anterior. Dotar órgãos de execução e da administração de novas práticas. Qual é a proposta do Inova? Bom, o que levou à oportunidade de criação do Inova, eu acho que foi um conjunto de fatores muito interessantes. Assim. Eu acho que o Rio passava por um momento de profunda crise de governança. Então, a administração do Dr. Eduardo Gussen, ele já vinha trazendo assim, a necessidade de inovar, a necessidade de dar um salto de qualidade, dar uma resposta do MP naquele contexto tumultuoso que existia lá, atrás de governo. E eu voltava do doutorado nos Estados Unidos, onde tinha feito um doutorado numa universidade que prima muito e incentiva muito a multidisciplinaridade. Então lá eu tinha começado a construir o que depois a gente chamou de caixa de ferramenta, de habilidade do Inova, que é tentar entender como que a nossa atuação do Ministério Público, ela pode combinar o direito, mas também com o design, mas também com a comunicação, mas também com a ciência de dados. E aí eu voltei de lá, assumi a promotoria de saúde, uma das promotorias de saúde da capital, e tive uma atuação muito interessante de sucesso na crise do financiamento da saúde, em que a gente conseguiu mudar o entendimento do Tribunal de Contas, revelar uma pedalada fiscal que existia na aplicação do mínimo constitucional da saúde no Estado, e a gente conseguiu fazer isso sem mover uma ação. É isso que eu ia dizer, uma atividade extrajudicial, Exato, evitando a judicialização, e a gente fez isso
combinando o acesso a dados digitais do financiamento da saúde, que é uma prerrogativa que o MP tem, que ninguém usava ainda, acesso incondicional a bancos de dados de interesse público. A gente conseguiu esse acesso e a gente conseguiu na própria promotoria processar os dados. Foi uma experiência muito rica de reinvenção até do papel dos servidores, que ali a gente tinha digitalizado toda a promotoria, antes mesmo dos sistemas de digitalização que existem hoje. Então não tinha mais papel para empurrar para um lado para o outro. E aí a gente trouxe essa ressignificação dos servidores, que começaram a fazer análises comigo, eu começando a transferir para eles o método, e a gente conseguiu comunicar esses dados de uma maneira muito simples de entender, com técnicas de visualização de dados. E isso foi o que moveu todos os atores e o Tribunal de Contas para mudar o entendimento que vinha validando essa pedalada fiscal, rejeitando as contas do governador de então, o que gerou mais uma ação de improbidade contra ele. E aí o procurador-geral da época viu essa atuação e olhou e falou assim: olha, gostei disso, eu quero mais disso aí, o que a gente pode fazer para escalar essa sua atuação com base em dados? E aí nascia o movimento de inovação em governo no Brasil, e aí foi a oportunidade que eu tive de falar para ele: vamos então criar um nosso laboratório de inovação. E assim nasceu o Inova. Esse foi o início da história. Muito bacana. É uma quebra de paradigmas, né? É possível mudar esses paradigmas? Você falou sobre interdisciplinariedade, né? Eu andei olhando lá na página do Ministério Público e vi que você tem uma equipe com muitas meninas, muitas mulheres, né? E eu achei interessante, de formações bastante diferentes. Então fala um pouco sobre esse pessoal que está trabalhando no projeto e sobre essa mudança, que é uma mudança cultural também, né? Sim, sim. Eu acho que tem uma frase famosa, eu esqueci de quem falava, que era... Acho que era... Não vou arriscar porque eu não lembro quem falava, mas assim, era um cara muito famoso que falou assim... Ele era um industrialista muito de sucesso e ele falou assim: levem as minhas fábricas, mas deixem minha equipe, que eu vou ter mais fábricas do que eu tinha antes. Então, assim, desde o início eu sabia que o segredo para que o Inova desse certo era combinar a visão que eu tinha tido olhando para o lado e comparando e vendo o que existia no mundo, mas criando uma equipe excepcional. E a sorte nossa foi que a gente conseguiu celebrar um convênio com uma organização chamada Vetor Brasil, que é ligada à Fundação Estudar, e que ela faz uma pré-seleção no Brasil inteiro de jovens talentos que querem transformar o governo. Então é daí que vieram assim, muitos integrantes, boa parte dos integrantes do Inova vieram dessa organização. Então a gente começou a montar a nossa equipe com pessoas que já tinham exposição, por exemplo, em mestrado nos Estados Unidos, mestrado na Alemanha, mestrado até assim, em outros países, vivência até na China. Então, e muitas mulheres, assim, historicamente o Inova sempre teve mais mulheres do que... Pois me chamou a atenção isso, eu achei uma coisa curiosa. E aí foi isso que eu acho que faz com que a vivência lá do laboratório seja não só tão rica, a cultura de trabalho e o prazer que as pessoas têm de trabalhar seja assim, tão grande, mas também eu acho que é algo fundamental para a inovação e para o design, que é você conseguir olhar um problema com um olhar diferente. Olhar assim, algo que a gente acha que às vezes no MP a gente tem um problema imutável, e aí você traz uma pessoa de fora, que é um economista, ou então um designer, ou então uma pessoa de comunicação, e consegue olhar para aquilo completamente diferente, de forma diferente. É engraçado porque, para quem não é do mundo do direito, é engraçado a forma, os termos estranhos assim, que nós usamos, né, o pessoal do direito. É possível, mas é super desafiador, porque dos desafios, e isso está na literatura sobre laboratório de inovação, é que todo laboratório de inovação ele corre o risco de ficar insulado, de ficar isolado na sua instituição. Então a gente criou o Inova com a missão de difundir essa cultura e esse método de trabalho para os outros órgãos de execução, órgãos da administração. E aí que é o desafio mesmo, Sim. Porque aí você tem profissionais do direito que não têm uma equipe interdisciplinar, sabe? Que estão ali e com uma crença que a gente traz desde sempre, de que a nossa formação jurídica ela nos capacita a resolver problemas sociais da área ambiental, da área de educação, Sim, da área prisional. Assuntos tão diversos, né? É impossível. Cada vez mais o promotor tem que ter uma especialização, né, nessas diversas matérias, e realmente é difícil dialogar.
E a questão da linguagem jurídica, eu quero fazer um programa sobre isso aqui, é crucial, né? Porque a gente realmente fica encastelado ali naquela linguagem. Vamos falar um pouco agora sobre alguns projetos do Inova. Eu fui lá, né, fazer o meu dever de casa, então eu vi alguns que eu fiquei bastante curiosa. Tem Bússola, Gestão Hospitalar, Baía de Guanabara e Sistema Prisional. 3 coisas tão diversas, né? Isso está relacionado, quer dizer, os temas me sugeriram, né, que isso está relacionado ao controle de políticas públicas. Está correta essa conclusão? Correto. O Bússola foi, acho que, um dos primeiros projetos do Inova e a ideia desse projeto era ele ter várias verticais temáticas, como você viu nesses 3 temas. E até hoje a gente aposta nessa visão, e hoje já com um sistema que está sendo desenvolvido por uma startup no programa de inovação aberta que o Inova vem conduzindo, mas a lógica é justamente essa, assim, como que a gente consegue controlar, ou seja, dar um norte, e daí a ideia de bússola, para o controle, para a nossa atuação como MP no controle de políticas públicas, usando dados, usando indicadores, usando priorização, porque a gente não aprendeu a priorizar assim, no MP, a gente ainda é muito preso à ideia de uma visão errada do princípio da obrigatoriedade que parece sugerir que a gente tem que atuar em tudo e ver tudo. Só que ninguém consegue. Impossível. Quem quer ver tudo não vê nada. E uma atuação muito reativa, né? Pouco proativa. Isso requer planejamento. Eu acho que essa é uma das propostas. Mas na minha visão, posso estar errado, você me corrija, isso se choca um pouco com a ideia de independência funcional. Como é que você lida com essa interlocução? Quer dizer, você faz uma análise, apura a partir dos dados que estão ali, não é, foram coletados ou foram buscados em alguma outra base, enfim, estão organizados por vocês e então tem que haver uma provocação daquele que tem atribuição para que ele tome as medidas necessárias, no caso do controle de uma dessas políticas, né? Sim. E aí, como é que se dá esse diálogo? Você encontrou mais adesão ou mais resistência? Então, esse projeto, ele é um projeto que a gente ainda está traduzindo ele, tentando traduzir ele num sistema. Ele, enquanto a gente chamava ele de bússola, ele existiu numa época do Inova em que a gente descobriu e aprendeu outro desafio dos laboratórios de inovação, que está na pergunta: até onde deve ir o trabalho do laboratório? Considerando que a gente tem uma TI no MP, considerando que a gente tem outros órgãos que trabalham com dados também. Então, no papel, o laboratório vai até o protótipo, ele desenvolve o protótipo, ele se abre a entender e redefinir o problema, a testar várias soluções, a validar um protótipo e a entregar isso para ser desenvolvido. Na prática é muito difícil, porque tem uma questão também de por que outro órgão vai criar o filho bonito que nasceu no laboratório. Então, a gente tinha esse problema lá atrás. Hoje ele está sendo resolvido pelo programa de inovação aberta, que traz startups para trabalharem com Inova, e aí você tem essa combinação entre a visão de design e entendimento do problema e prototipação pelo Inova, junto com uma startup, desenvolvendo aquela solução. Como é que a gente vai ver a independência funcional aí? Primeiro, apostando muito em colaboração. Assim, desde o início, a gente sempre... Porque outro pilar assim, do Inova, na verdade, o pilar que eu já falei, que era esse de difundir cultura, o método, a ideia era a gente trazer os colegas para participarem da criação dessas verticais assim, que a gente vai criar de controle de política pública. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo um teste com a rede materno-infantil. Como o MP deve fiscalizar a rede materno-infantil? E quais são as questões que vão surgir daí, né? Exato. O que o promotor deve e pode fazer, uma vez que ele não é o administrador? Exato. E eu vi muito isso quando eu assumi a promotoria de saúde, que ela tinha por atribuição a fiscalização de hospitais. E eu pensei assim, falei, gente, gestão hospitalar é uma área que você pode fazer mestrado e doutorado nisso. E como é que eu vou saber o que é preciso mudar num hospital? Entendeu? Então, aí a gente investiu muito nessa visão de colaboração, de trazer os especialistas, de trazer tanto internos do GAT, mas também dos próprios gestores da academia, para a gente, então, priorizar indicadores. Assim, o que eu preciso ver, o que é mais crítico que eu preciso ver para acompanhar o funcionamento eficiente de um hospital. Eficiente sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o ponto de vista da atividade fim, salvar a vida.
E assim a gente foi seguindo com todos os temas que a gente foi tratando. Então, a primeira forma de lidar com a independência funcional do promotor é trazendo ele para participar da criação e construção desses indicadores. E a segunda forma é quando o sistema estiver funcionando, na verdade ele funciona como um grande substituto do GAT. Porque o GAT ele funciona até hoje dessa forma reativa. Agora, quando a gente tiver um sistema todo informatizado, que gere alertas para o promotor sobre quais são os indicadores na rede daquele tema, naquele programa de governo que merecem atenção, e o CAL trabalhando com a gente, os centros de apoio, trabalhando com a gente, sugerindo modelos de atuação, peças até, aí o colega tem aquela sugestão antes mesmo de pedir aquilo para o GAT. E aí, conforme a independência funcional dele, ele vai agir daquela maneira ou não. Aí... Sim, mas quando você tem uma questão localizada, Baía de Guanabara, por exemplo, eu imagino que tenha um promotor com atribuição, um promotor natural, que cuida daquela questão, né? Inclusive há ações civis públicas ajuizadas e tudo. Mas sistema prisional, por exemplo, é alguma coisa mais difusa. Sim. Então, a quem é direcionado, quem é a sua clientela nesses casos? Como é que essa informação chega lá na ponta, no chão Sim. da fábrica? Boa pergunta. Sempre vão ser os órgãos de execução, o usuário desse sistema para quem a gente está querendo fazer isso. E a gente teve um episódio muito interessante de chamar os colegas com atribuição quando a gente estava construindo as primeiras versões desse projeto e mostrar para eles o que você acha disso. E aí um colega assim, foi muito sincero e foi uma das coisas que eu nunca vou esquecer assim, na história do Nova. Ele virou para a gente e falou assim: Daniel, olha, eu confio muito no trabalho de vocês e tal, sei que vocês estão fazendo um trabalho sério. Tenho que te confessar que eu não entendo nada de dados, de tecnologia. E a minha realidade é a seguinte: o meu carro, a mala do carro tá cheia de inquérito, para cima e para baixo. Eu quero saber o seguinte: isso aí vai tirar uma mala minha? Vai substituir uma mala minha? E aí a gente falando, aí eu entendi, falei assim, não, isso vai tirar uma mala. Então a gente sempre olha para o promotor com atribuição, mas a gente aprendeu que a gente precisava fazer isso e que não dava para a gente ter um escopo tão grande como Baía de Guanabara, sistema prisional. Por isso que hoje, na versão atual desse projeto, a gente olha para fechos assim, mais específicos assim, de programas. Entendeu? Por exemplo, rede materno-infantil dentro da saúde, programa de fiscalização de acessibilidade das escolas, são coisas mais pontuais. Sim. Também me chamou a atenção na página o projeto Mosaico, né, que diz que envolve estratégias de defesa do patrimônio público e combate à corrupção, envolvendo a atuação das promotorias de tutela coletiva. É uma interlocução entre crime e proteção coletiva? Como é que funciona o Mosaico? O Mosaico foi o primeiro projeto do laboratório que tinha como primeiro cliente a própria SUB-PPI, a SUB de Planejamento e Políticas. Porque hoje, muito do trabalho da SUB de Planejamento é fazer o que a gente chama de reengenharia de órgãos, né? Ou seja, mudar a atribuição, criar promotorias novas, desmembrar, trazer novos temas que às vezes vêm do CNMP e diz, precisa ter uma promotoria de tutela de segurança pública. Só que esse processo é um processo que você começa sem ter muito dado, assim, do que o MP deve fazer, qual a demanda que existe para isso, uma promotoria, duas, qual a melhor divisão de atribuições. A gente queria fazer uma aposta de que o Inova, esse método de experimentação e de trabalho com dados, podia dar uma contribuição muito grande para esse processo de trabalho. E a gente teve a oportunidade de trabalhar num problema que eu acho que é um dos maiores que a gente comprovou que é um grande problema que o MP tem, que é a tradicional separação entre a atribuição dos instrumentos de combate à corrupção entre promotorias diferentes. O que não faz sentido, né? Assim, se você for ver, as duas promotorias têm a mesma missão, ou seja, uma PIP, estou falando de uma promotoria criminal de investigação penal, e uma promotoria de tutela do patrimônio público, que a gente até pouco tempo chamava de cidadania. Elas duas têm a mesma missão, combate à corrupção, mas elas não têm os mesmos instrumentos. A promotoria de tutela, ela tem a ação civil com inquérito civil, e o ANPC. E já a promotoria de investigação tem o inquérito. Tem o PIC, o inquérito policial, mas tem o PIC, né, o procedimento investigatório criminal, a ação penal e o acordo de não persecução penal, que são instrumentos muito mais poderosos. Só que a gente separou. E aí, quando a gente separou promotorias com a mesma missão, a gente criou retrabalho. Sim. E a gente criou, historicamente, um acúmulo, assim, ou
uma concentração da atuação no combate à corrupção nas promotorias de tutela, que tem um instrumento mais fraco. E isso em função dos desafios da PIP, porque a atribuição de combate aos crimes contra a administração pública não é a única atribuição das PIPs. Então, você criou essa realidade. E o Mosaico, ele é um projeto que a gente começou a mostrar e fazer um experimento, e começar a ter resultados de que existe uma forma da gente trazer a atribuição criminal de forma integrada à atribuição das tutelas coletivas, sem aumentar trabalho. E esse foi o maior desafio de todos. Assim, a gente se lançou como premissa do projeto, como desafio, falou, a gente não pode aumentar trabalho de ninguém. Então, e são atuações complementares, né? Essas promotorias têm que se falar, e o promotor, historicamente, né, é um ser isolado, né? A gente percebe isso na própria formatação, quer dizer, a tentativa de criar órgãos de execução é botar a realidade dentro daqueles quadradinhos, né? Quando, na verdade, as coisas se misturam. E nesse tema aí, essa ideia do evitar o retrabalho, eu vi que tem também um instrumento lá dirigido para os IRDRs, utilização de inteligência artificial para identificação de similaridade entre textos em processos judiciais. Então, essa criação de precedentes, ela tem uma importância estratégica, né, na nossa atuação do Ministério Público, muito importante. Uma atuação proativa, como eu disse. Essa ferramenta já está sendo utilizada? Ela está sendo desenvolvida, ela é parte de 3 desafios que na verdade, eles foram 3 desafios que chegaram à segunda fase do programa de inovação aberta do Inova. O programa de inovação aberta é um programa em que a organização trabalha em conjunto com as startups, com startups do mercado, e no mercado de governo, assim, no setor de governo, são as chamadas GovTechs, em que a organização ela define os desafios, ao contrário de uma licitação normal, onde você tem o desafio, você já especifica a solução que você quer e contrata no mercado. A inovação aberta não. A organização, o governo, o órgão público, ele especifica o desafio, e aí as startups, pode até ser mais de uma, vêm com soluções para desenvolver soluções e testar soluções. E aí, se funcionar, o governo contrata. Então, esse programa foi um programa longo, começou com vários desafios, e desses desafios, 3 startups foram selecionadas para a fase de desenvolvimento e teste. E um desses desafios é justamente esse desafio de como tornar mais eficiente a nossa atuação no IRDR com o uso de inteligência artificial. Junto com os outros 2 desafios que estão nessa fase hoje, ele está em fase de desenvolvimento e teste. Então a gente espera que tenha em breve, a gente já tenha usuários testando, usando, e a gente já conseguir melhorar bastante nossa atuação com precedente. Programa Fagulha, o que é? O Fagulha é um programa que, de novo, voltando a essa ideia da cultura de difundir e de espalhar o método de atuação do Inova. E de uma ideia também, eu acho que desde o início lá na visão de criação dele, era talvez a gente não tinha ideia do desafio que de fato todo laboratório passa do risco de ficar insulado. Mas desde então a gente apostava, mesmo sem ter noção desse real desafio, numa visão de um laboratório sem paredes, sem fronteiras, que não fosse nosso, que fosse de todo mundo. Porque essa era a visão de outras iniciativas que eu tive chance de participar muito antes do Inova, quando a gente propôs o primeiro grupo com o GAEMA, que foi o primeiro grupo com atribuição criminal especializado, né, com atribuição Grupo criminal. Especial do Meio Ambiente. Exato. Foi o primeiro grupo que a gente teve com a dupla atribuição. Na resolução que a gente propôs de criação, tinha ali um rodízio, a ideia de um rodízio de colegas. Com a ideia de que, o colega viesse trabalhar com o grupo durante um tempo para aprender justamente e trazer a realidade do interior, que quem está no grupo vai perdendo, mas também aprender aquelas novas táticas de investigação, e depois voltar e levar aquilo para o interior. Eu quis fazer a mesma coisa com o Inova, e o Fagulha é o programa que permite isso. Então, é um programa que servidores e promotores, e até a gente se estendeu até a alunos do ensino médio e do ensino superior. A gente tem hoje um convênio com a Universidade de Harvard, tem 2 alunos aqui com a gente, passando o verão deles aqui fazendo estágio, tudo parte desse programa.
que chama Fagulha. Então, os colegas podem vir ao laboratório, trabalhar num projeto ou do laboratório ou um projeto que tragam da sua promotoria, com a esperança de que depois levem essa cultura de inovação para lá. De repente usando menos terno, não sei, mas isso é polêmico. Mas você não me respondeu. A mudança cultural, ela é possível? Ela está em andamento? Eu acho que tá, assim, Porque o Inova é diferente em tudo. Até na página do MP a gente vê que as cores são outras, o layout é outro. São, igual o 007... Você é um subversivo, Daniel. Por isso, acho que foi por isso que eu acabei no laboratório, né? Acho que, e por isso e também porque... Subversivo no melhor sentido, tem que deixar aqui registrado. O subversivo da ineficiência, talvez. Não, subverter a ordem, Exato. A ordem dominante para novas realidades. Porque o laboratório, para mim, eu me achei na melhor formação possível, para minha vocação, porque eu sempre gostei muito de estudar, da parte teórica, mas enquanto estudando, eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha falando assim, eu estou perdendo contato com a realidade, As grandes perguntas que a teoria tem que responder estão na realidade. Enquanto eu estou na realidade trabalhando, eu estou emburrecendo que eu não estou estudando o que a teoria está desenvolvendo. O laboratório une essas duas coisas. No laboratório de inovação, aí tem mais esse fato que é super divertido, que é você convencer as pessoas que a gente pode mudar, que pode ser melhor. Né? Eu acho que está muito ligado à ideia de melhoria contínua. E acho que desde que eu entrei no MP, eu sempre fui tão seduzido pelo potencial que o MP tem de transformação, e eu acho que assim, 24 anos depois, eu ainda acho que o MP tem um potencial assim, não realizado gigantesco, sabe? E só a inovação que consegue fazer isso, porque a gente é do ser humano, a gente acaba se acostumando a fazer as coisas da forma que sempre foram feitas. Eu brincava muito assim, com uma vez que eu falei para uma turma de novos colegas, e eu tive a chance de ser o segundo a falar, assim, o primeiro dia do curso de formação, o segundo a falar, depois do corregedor. Então, eles tiveram o corregedor e depois tiveram um cara subversivo da inovação falando. Mas eu tive a chance de falar para eles, né, assim, quantos promotores chegaram, né, no primeiro dia de trabalho, como é que faço isso? E abre a folha, pega o inquérito, o processo e começa a olhar para trás. Fala, deixa eu ver como é que eles fazem. E aí faz a mesma coisa. Se a gente fizer sempre isso, a gente nunca muda. Não necessariamente aquilo ali, aquela forma que era feita até aquele momento, é a mais eficiente, né? Tem que ter alguém testando, tem que ter alguém tentando fazer de forma diferente. Então isso foi acho que a grande alegria que eu tive no MP, de poder ter essa vivência no Inova e de criar um órgão que eu acho que hoje já faz parte da história, assim, do organograma, com certeza, da história talvez, e quem sabe para frente aí tem um futuro promissor, já fazendo 5 anos. Sem dúvida. Você quer terminar contando algum caso de sucesso, alguma experiência marcante? Eu acho que eu acho que o caso de sucesso para mim, eu volto nesse programa do Fagulha, sabe? Porque eu deixei a coordenação do Inova no início da gestão do atual procurador-geral, com a missão de levar, assim, de ocupar outras posições em que eu pudesse trabalhar com o Inova até. E eu faço isso no GAT hoje, faço isso na SubPPI, mas também dar espaço para outras pessoas, assim, sabe? Trabalharem com inovação e se apaixonarem pelo potencial que o Inova tem. Aí tem 2 histórias que eu acho boas. Uma é do próprio Fagulha, um dos primeiros Fagulhas, assim, colegas que trabalharam com a gente foi o Heleno. E o Heleno, ele se machucou o joelho e aí pediu licença médica, mas ele pediu parcial. Ele falou assim, olha, eu só não posso ir para a comarca, mas eu posso trabalhar nos meus processos aqui. E aí vai aquela coisa do MP. Não, essa caixinha não tem, ou é tudo ou nada. Mas aí ele foi não satisfeito, ele teve que tirar a licença e se apresentou lá na Inova dizendo, olha, ele era um dos colegas que assistiu aquela minha fala inicial no curso de formação, e aí ele falou, olha, tem alguma coisa aí para eu fazer, para ajudar? Eu falei, opa, claro que tem. E hoje ele é super, assim, uma pessoa super inovadora. Acho que ele vai ser procurador-geral um dia. Já foi entrevistado aqui no APS Convida. Quem não ouviu, o episódio 37, falando sobre o GAD. E ele tá indo agora para Oxford, assim, ele foi aceito. Eu fico brincando com ele, ele falou assim, cara,
você não tem ideia do que você conseguiu. Ele foi aceito em todas as universidades que ele aplicou lá no Reino Unido, para London School, para Oxford, sabe? Para, enfim, para UCL, que são universidades fantásticas. Ele está indo agora estudar política pública, assim, já é uma coisa fora da caixa. Então, acho que essa é uma das histórias de sucesso que eu posso trazer aqui do Inova. Muito bem, parabéns por esse trabalho. Eu vou encerrar a entrevista convidando os ouvintes a acompanharem o programa para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Ampere e no Spotify. Obrigado, Luísa. Amperge convida, com Heloísa Carpena.